Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje, no Veda de número 10, é dia de lidos do primeiro trimestre. Então galera, já fazia bastante tempo que eu não trazia aqui os tipos de vídeo que eu costumava fazer de lidos do mês de outubro, lidos do mês de novembro, então eu decidi deixar acumular um pouco mais as leituras e fazer então de 3 em 3 meses. A ideia então é fazer uma atualização trimestral para vocês de tudo que eu venho lendo. E para esse então são os lidos de janeiro, fevereiro e março. A ideia inicial aqui é só dar uma pincelada por cima do livro e falar o que eu achei dele assim meio por cima e a nota que eu dei, para servir mais ou menos como indicação ou não para vocês. E a primeira leitura do ano que eu fiz, que eu acho que foi uma das melhores ideias, foi começar por A Zona Morta, do Stephen King, que foi uma leitura que eu acabei dando 4.5 estrelas. É uma história que eu gostei bastante, sobre um cara que ele acaba sofrendo um acidente e quando ele acorda, ao tocar nas pessoas, ele consegue ver o seu futuro ou algo muito importante que vai acontecer na vida delas. É muito bacana, muito bem construído. Eu achei que a minha experiência foi um pouquinho alterada porque eu li a sinopse, eu sabia mais ou menos ali o que ia acontecer. E essa sinopse que tá aqui atrás no livro, na verdade, ela se estende ao longo dele todo. Isso me ajudou um pouco a ficar um pouco mais motivada em continuar, em chegar na parte que eu queria, porque realmente tem alguns momentos, principalmente no miolo do livro, que são super arrastadas e um pouco mais densas, e que talvez se o leitor não souber muito para onde ele tá indo, que ele não dá muitas pistas para onde ele vai, realmente pode ser que a leitura não seja assim tão agradável. Mas tem diversos pontos aqui que são muito legais e o final é tipo de explodir a cabeça, então vale muito a pena, super recomendação. Ah, só pra deixar registrado, Zona Morta já tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar listado aqui embaixo todos que já tiverem, então vocês podem dar uma conferida. E a segunda leitura de janeiro, então, foi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que foi o primeiro livro do nosso clubinho de lendo Jane Austen, que a gente tá lendo todos os romances da autora. E foi uma experiência que eu gostei bastante, eu acho que foi super válida. Realmente teve alguns momentos ali que eu fiquei um pouco assim, não sei se eu tô comprando tanto essa ideia. Aqui são 3 irmãs e uma mãe, que o pai delas acaba falecendo e elas são filhas então desse segundo casamento e elas não têm direito a ficar com a propriedade da família, já não ficariam por serem mulheres, mas principalmente porque o pai já tinha um filho do primeiro casamento, então elas vão ter que ir para um lugar um pouco mais simples do que elas viviam. Elas eram acostumadas a viver numa mansão e elas vão para um chalé assim um pouco menor e elas têm que se adaptar nessa nova vida. Vai focar nas 2 irmãs mais velhas, uma mais sensível e uma mais racional, e a gente vai ver elas lidando ali com um problema emocional, com relações emocionais que elas vão ter, claro, cada uma à sua maneira, mas aqui a gente vai ver que talvez a vida delas não seja assim tão diferente uma da outra. E eu achei super legal, acho que super pega o clima de Jane Austen, um pouquinho mais denso, tem algumas partes que é um pouco mais difícil de entender. Também é um pouco complicado você entender toda a ambientação da época e como funcionava, mas aqui vai falar muito sobre o papel da mulher na sociedade, vai fazer diversas críticas, vai tecer ali sobre a alta sociedade também. E Jane Austen, sendo Jane Austen, já super me apaixonei. Eu acabei dando para esse livro 4 estrelas. Também tem resenha aqui no canal. Para mais um clube de leituras que eu estou organizando, o Clube de Leituras do Joe Hill, o primeiro dele, Fantasmas do Século XX, que é um compilado de contos, acho que são 15 ou 16 contos do autor, que é maravilhoso, eu gostei muito. O Joe Hill, ele tem uma pegada ali que lembra muito o pai dele, a forma de escrita, mas também ele vai para um lado um pouco mais pesado, um pouco mais gore, um terror mais sinistro, eu acho, do ponto de vista assim, que eu tive. Teve 5 ou 6 contos aqui que eu favoritei porque são muito bons. Eu acho que o Joe Hill, ele vai para um caminho assim muito autêntico, assim, muito espontâneo da parte dele, que você não tá esperando, e eu acho que é super mérito. Eu acabei dando para esse livro então 5 estrelas por todo o conjunto que ele me fez passar, digamos assim, e eu acho muito legal. Também resenha aqui no canal, então vai estar aqui embaixo. Livro agora do 4º clube de leitura coletiva que eu participo, que é O Boneco de Neve, do John Nesbo, da leitura dos thrillers, que vai acompanhar aqui um detetive que já foi muito famoso um tempo atrás por ter pego um serial killer lá na Austrália, e agora eles estão recebendo várias histórias de mulheres que desapareceram, foram encontradas mortas, e perto do local havia um boneco de neve. Aparentemente tudo não tem conexão nenhuma, mas claro que esse policial, que todo mundo até zuma por querer enxergar um serial killer em todo caso, vai começar a achar ali algumas coisas em comum, então pode ser que um novo serial killer esteja em ativa. É muito legal a história, eu gostei bastante, a ambientação também é bem bacana,
mas eu achei que é um livro um pouco grande demais, ele passa das 400 páginas e eu acho que ele podia ser um pouco mais enxugado. Tem algumas coisas ali que não fazem muito sentido, algumas representações que me incomodaram um pouco, mas tudo bem, acho que vale muito a leitura. Eu já ouvi falar que esse é um dos melhores da série, que é uma série do detetive Harry aqui, que são acho que 14 livros desse autor. Mas fiquei com vontade de acompanhar, porque eu acho que a vida dele vai passando de pano de fundo de todos esses livros. Quem sabe um dia aí eu encaro. E eu acabei dando para essa leitura 4 estrelas. Tentando cumprir as minhas promessas de ler alguns calhamaços aí ao longo de 2021, eu decidi ler O Guia do Mochileiro das Galáxias como um todo. São 5 volumes, ele foi publicado originalmente, acho que em primeiro, não sei se originalmente, mas aqui no Brasil era em 5 volumes, então eu conto esses 5 como se fosse um só. E o primeiro deles é O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é uma história bem bacaninha ali. Tem um alienígena que vive na Terra há algum tempo e ele vai salvar um dos caras, o Arthur, porque foi construída uma autoestrada ali na galáxia e a autoestrada vai passar por onde a Terra está. Então eles vão meio que explodir a Terra. Basicamente esse é o pontapé da história e eles saem da Terra e tudo vai se desenrolar a partir disso. Confesso que é legal, tem diversos momentos que eu dei risada, é um humor um pouco mais ácido, assim, um pouco mais perspicaz. Mas eu não fiquei lá com muita vontade de continuar, não é algo que super instiga você querer saber pra onde vai essa história. Mas eu vou tentar agora dar continuidade no segundo volume, ver se eu fico um pouco mais imersa. Mas acho legal. Eu acabei dando 3 estrelas. E a próxima leitura, então, é uma leitura do Clube Intrínsecos do mês de janeiro, que foi A Família Mandible, da Lionel Shriver, que é a mesma autora do Precisamos Falar sobre Kevin, que é um dos livros que eu quero muito ler, principalmente depois de ler esse. E aqui a gente vai ter uma distopia, basicamente um futuro apocalíptico, só que focado um pouco mais na economia. Os Estados Unidos vai passar ali sobre uma super recessão, digamos assim. Eles meio que devem para o mundo inteiro, e o mundo inteiro meio que dá uma sabotada ali neles. E a moeda deles, o dólar, passa a não valer nada. E as pessoas que tinham riquezas de um dia para a noite acordam pobres, porque o governo meio que pega todo o ouro da população, tudo que é pessoas que têm dinheiro em títulos do governo também perdem esse dinheiro. Basicamente, quem tinha dinheiro em casa é que se deu bem. E as pessoas começam a viver ali numa situação super pesada, começou a passar fome e a gente vai acompanhar isso. É muito legal, eu gostei bastante, principalmente do desfecho da história, pra onde ele vai, eu achei muito legal. Só que é uma leitura super arrastada, super difícil, tem diversos termos técnicos, principalmente na primeira parte, acho que as primeiras 150 páginas parece que você está assistindo quase que uma palestra sobre economia. Então é bem complicado, bem difícil de passar para ler. Teve muita gente que eu vi que acabou desistindo dessa leitura por causa disso. Mas eu acho que vale a pena persistir. É uma experiência totalmente diferente, um livro bem diferente de tudo que eu já tinha lido. E acho que com o tempo ele fica na minha cabeça um pouco melhor, assim. Quando eu terminei meio estranho. Mas quando eu lembro dele, eu acho que é uma experiência que eu gostei de ter tido. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, porque realmente você tem que persistir no começo pra conseguir chegar aonde a história fica mais legal. E nem sempre as pessoas chegam lá, então fiquei. Como eu li A Família Mandible lá no finalzinho do mês de janeiro, se eu não me engano, eu acabei já pegando o mês de fevereiro que chegou, porque eu tava super ansiosa, e já meti logo em sequência, que foi A Lista de Convidados, da Lucy Foley, que é o segundo livro que vem pelo Intrínsecos da Lucy Foley. Antes já tinha vindo A Última Festa. E eu gostei bastante dessa história, foi uma história que me agradou bastante. Aqui a gente vai conhecer uma história em que eles estão fazendo uma festa de casamento numa ilha deserta, basicamente. É um casarão ali, super num lugar despojado da Escócia. E essas pessoas estão presas durante uma tempestade ali durante o casamento e alguém é assassinado. E a gente tem ali um grupo de suspeitos e é isso aí, vai desenrolar a partir disso. Eu achei muito legal porque eu gosto muito desse tipo de narrativa da Lucy Foley em que você não sabe nem quem matou e nem quem morreu até boa parte do livro. O que deixa, assim, eu acho bem legal porque você constrói mais empatia com os personagens pra gostar ou não quando eles morrem. E eu gostei bastante, eu acho que desenrolou bem, teve diversos assuntos sobre a mulheres, problemas que as mulheres enfrentam meio que por trás da história do assassinato. É um thriller, mas que fala de coisas importantes também e eu gostei bastante. Lá pro final da história eu achei, assim, que teve muita coincidência no desenrolar e em dizer o que aconteceu com algumas pessoas e meio que convergiu para uma pessoa só, e eu achei, assim, bem forçado isso, então eu acabei tirando meia estrela, porque não me atrapalhou a experiência como um todo. Eu li esse livro super rápido, acho que eu li em 2, 3 dias, e foi bem legal, e acabei dando então pra ele 4.5 estrelas. Leitura do King do mês de fevereiro, A Incendiária,
que foi uma leitura que eu não esperava muita coisa. Eu já tinha ouvido pessoas falar que não gostavam tanto assim da história, então eu fui com a expectativa muito baixa e super me surpreendi. Aqui a gente vai acompanhar principalmente a Charlie, que tem ali 9, 10 anos, que é uma menininha, que ela tá fugindo com o pai dela. O pai e a mãe dela, quando eram adolescentes, participaram num experimento do governo, onde eles acabaram desenvolvendo algum tipo de poder. E ela, filha dos dois, acabou nascendo com o poder da pirocinese, né? De gerar fogo, entre outras coisas. Ela é uma menina super poderosa. Então, o livro, basicamente, é o governo correndo atrás dela, porque eles decidem se mudar e sair, porque eles querem controlar a vida deles. E eles estão ali numa correria alucinada, basicamente, o livro inteiro. É muito legal, muito gostoso. Eu gosto muito como o King constrói crianças inteligentes, crianças espertas. A Charlie é uma personagem muito legal, muito massa de acompanhar. O livro é dividido em duas partes, basicamente. Uma parte mais acelerada e uma parte com um terror mais psicológico. E o desfecho super me agradou. Eu acho que ele me comprou em todos os aspectos. Eu acabei dando para esse livro 5 estrelas e colocando ele no meu terceiro lugar, no meu top 3 do King, o que pra mim é bastante coisa. E tirando Dança da Morte de lá. E, enfim, super gostei, super favoritei. Baita indicação. Leitura do segundo mês, então, do nosso clubinho de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E, Orgulho e Preconceito não tem nem o que falar. O hype já era muito alto. Eu já tinha gostado muito de Razão e Sensibilidade, mesmo tendo várias ressalvas sobre a história. Então, Orgulho e Preconceito eu já fui com o hype lá em cima, porque eu sabia que era o preferido de muita gente. E realmente faz todo sentido. Aqui a gente vai ver uma família de um pai, uma mãe e 5 filhas. É um outro tipo de abordagem, porque as meninas precisam casar, ou pelo menos uma delas precisa se casar, porque quando o pai falecer, nenhuma delas vai poder herdar a herança, a casa da família. Isso porque, como eu falei anteriormente, naquela época mulheres não podiam herdar propriedades, elas precisavam o herdeiro tinha que ser um homem, ponto. E nesse caso vai ser um primo distante delas, e então a mãe ali fica enlouquecida, claro, porque ela quer ter o orgulho de dizer que tem filhas casadas também, mas porque elas precisam ir para algum lugar. E aqui, quando chega na região 2 caras muito ricos, um que tá alugando uma casa e o amigo dele, claro que a mãe vai crescer o olho e vai querer que as filhas, né, uma das filhas pelo menos, se case com eles. E vai se desenrolar a partir disso, vai focar na segunda filha, a Elizabeth, com ali um interesse amoroso que ela tem com o Sr. Darcy, que é um cara meio carrancudo. E é muito legal porque eles vão falar ali sobre o orgulho e preconceito dos dois. E acho muito legal, várias críticas à sociedade, à época, como era tratado, como era visto, casar por dinheiro, a diferença de classes. É muito legal, sério, parece que é um romance, mas na verdade tem uma história de amor dentro de um monte de crítica social. Então, eu adorei, perfeito, é claro que eu dei 5 estrelas, favoritei. Não tinha como. A próxima leitura do Clube dos Thrillers do mês de fevereiro, então, foi A Maldição da Casa da Colina, que é da Shirley Jackson, que eu tinha muita vontade de ler, porque eu já tinha assistido a adaptação da Netflix, que é A Maldição da Residência Hill, se eu não me engano, que eu sabia que era inspirada nessa história, sabia que era bem diferente, mas tinha muita curiosidade de ler, e aqui a gente vai acompanhar um doutor que está explorando coisas sobrenaturais. Ele acaba convidando, então, 2 meninas para se juntarem a ele como assistentes, 2 mulheres que já tiveram algum tipo de experimento sobrenatural na vida delas, e eles vão se encontrar então na Casa da Colina para estudar esses fenômenos, sem elas saber. É muito legal, é bem bacana, eu acho que fala muito sobre o gênero, a origem do gênero. É muito legal ver principalmente uma mulher escrevendo sobre isso. Eu gostei de diversas partes, o clima sinistro, o desfecho também é muito bom. Mas claro, eu tinha um pouco mais esperava mais coisas, é óbvio. Eu acho que fica bem mais nas entrelinhas do que no terror explícito, o que também de certa forma é muito bom. Só corrigindo aqui, porque eu sempre confundo o nome da série com o nome do livro. O nome do livro é A Assombração da Casa da Colina e o nome da série é A Maldição da Residência Hill, então eu sempre confundo os dois. Eu acabei dando 3 estrelas e meio pro livro. Eu acho que foi super legal, mas realmente talvez poderiam ter mais coisas. Segunda leitura agora dos livros do Joe Hill, A Estrada da Noite. Esse aqui é o primeiro romance agora, realmente, já que o outro era um livro de contos. Eu gostei bastante dessa história, confesso que eu fiquei um pouco angustiada no começo, porque eu não sabia pra onde ela ia. Aqui a gente vai acompanhar uma ex-estrela do rock, um cara ali mais ou menos nos seus 50 anos, que vive com a esposa, a namorada dele, um pouco mais nova, e eles não têm uma relação muito legal. Ele é muito fissurado em colecionar coisas de pessoas que teve ligado a tragédias, mortes, esse tipo de coisa. E quando ele vê na internet o anúncio de um terno que supostamente quando você compra ele vem o seu espírito do seu último dono junto, ele não
consegue se controlar e compra e tudo mais. E é claro que não acontece o que ele ia esperar, né? A coisa fica um pouco mais grave. Confesso que eu esperava que esse plot, o que acontece nos primeiros 30% do livro, fosse o que ia acontecer nele inteiro. Então, quando as coisas começam a acontecer super aceleradas, eu fiquei um pouco incomodada. Não entendia muito bem pra onde o livro ia, mas eu acho que foi um pouco mais de um problema de expectativa do que o livro não entregar alguma coisa legal. Acho que foi uma experiência super bacana. Da metade pra frente do livro, o livro é outro. É uma experiência totalmente diferente e que eu gostei bastante. Eu acabei dando pra esse livro, então, 3 estrelas e meia. Leitura agora de uma parceria que eu fiz com o autor que ele me enviou. Foi o Matei Minha Mãe, do Anderson Félix, que foi um livro que, nossa, eu não esperava nem de longe o que ele iria me proporcionar. Aqui a gente vai acompanhar um garoto ali nos seus 14, 15 anos e que ele se culpa muito pela morte da mãe dele. A gente vai acompanhar ao longo do livro do como isso tudo aconteceu e por que ele se culpa. E ele é um adolescente normal, ele se intitula punheteiro, compulsivo. E é muito legal acompanhar porque quem narra essa história é ele alguns anos depois, falando sobre o que aconteceu naquela época. E é muito legal, é muito bacana como ele trabalha, como a gente mergulha dentro da história dele, dentro da cabeça dele, com todas as putarias que ele pensa, todos os palavrões. Eu acho super sincera essa narrativa. E a história realmente vai se desenrolar quando o irmão, que é basicamente quem ele tem mais proximidade, já que depois da morte da mãe dele, ele se distanciou do pai, e esse irmão vai acabar fugindo com a namorada, e ele vai partir em busca do irmão. E é muito legal, altos tapas na cara, altas reflexões sobre a sociedade que são muito legais. Dentro dessa narrativa ali, com todo o humor que o Samuel vai trazer e falando de coisas super pesadas. Eu gostei demais, super favoritei, 5 estrelas, foi muito legal e muito feliz que o autor me enviou esse livro para eu ler, porque foi uma experiência muito única. Leitura do março do Clubinho do King, Autoestrada, que é o terceiro livro que ele publicou sob o pseudônimo de Richard Bachman, que são os livros que ele publica para escrever um pouco uma vibe mais diferente dos livros dele, não um terror assim, um terror mais terreno, digamos assim. E aqui a gente vai acompanhar um cara que ele tá passando por um momento super difícil na vida dele. Vão construir uma autoestrada ali na cidade dele que vai passar tanto pela casa quanto pelo trabalho. E ele é obrigado então a se mudar, a vender a casa dele, sair. Também ele precisa achar um outro lugar para mudar a lavanderia onde ele trabalha. E tudo isso é agravado porque o filho dele morreu há alguns anos, muito pequeno, com uns 10 anos, por causa de um tumor. E todas as lembranças dele estão relacionadas àquela casa, ao trabalho e tudo mais. E ele se vê, então, obrigado a ter que sair de lá. E é claro que ele não vai deixar barato, ele vai fazer alguma coisa ali pra se posicionar. Foi um livro que eu gostei. Eu não posso dizer que eu não gostei, foi uma história que acho que depois que eu terminei, eu refleti sobre ela e acabei gostando um pouco mais, mas eu terminei a leitura assim meio não gostando muito, porque não é uma história super memorável e ao mesmo tempo que vários elementos que são inseridos na história não vão para lugar nenhum, o que me incomodou bastante e realmente dificilmente eu pensaria em reler esse livro, por exemplo. Então, eu acabei dando para ele 2 estrelas e meio, porque não fez lá muita diferença. Leitura do mês de março agora do Clubinho da Jane Austen Mansfield Park, que foi uma leitura assim bem complicada de fazer, confesso que eu acho que foi o que mais me desafiou dos 3. É uma leitura bem difícil porque a protagonista é uma protagonista super apagada, super certinha assim, e não traz muita emoção na história. Essa protagonista que eu estou falando é a Fanny. Ela é uma menina que vem de uma família que ali de acho que 7, 6 irmãos, eles são meio pobres, e a tia decide, então, na verdade, o tio e uma tia postiça ali, a tia do meio, digamos assim, decidem que vão buscar ela para morar com a família mais rica e ela ter mais oportunidades na sociedade de educação e tudo mais. E a gente vai acompanhar, então, ela vivendo ali com os tios e os primos. E aqui vai falar um pouco mais sobre como as pessoas são diferentes, como as pessoas são meio hipócritas ali, elas querem se bancar de certinho, mas na verdade por trás dos panos agem de outras formas. E é um livro que no meio, assim, você não sabe pra onde vai, ele é bem cansativo, não acontece lá muita coisa. Mas o final eu gostei bastante, acho que o final traz uma reflexão super legal e meio que um plot twist que eu não esperava. Então eu acabei gostando porque é a Jane Austen escrevendo. Acho que talvez se fosse outra pessoa eu não gostasse tanto assim. E eu acabei dando então 4 estrelas. Esse livro ainda não saiu a resenha aqui no canal, mas eu vou trazer uma resenha bem completinha explicando tudo do porquê eu gostei, não gostei e todas as coisas. Leitura do março do Clube dos Thrillers, O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que vai ser quase que um conto aqui, uma novelinha sobre a história de um condado ali, um reino. O rei do local ali tem apenas 2 filhos, um filho homem, só que digamos é o futuro
o príncipe que será o futuro rei, e ele já tem uma saúde meio capenga ali. Acontece que ele vai se casar e no dia do casamento ele aparece morto ali sobre um sino ou algo assim, muito sinistro, super gigante, que não tinha de onde vir e caiu em cima dele e tudo mais, e ele morre. E tudo vai se desenrolar a partir disso, sobre o que o rei vai fazer. Ele vai tentar quase que dar meio que um golpe ali pra continuar no poder, porque a linhagem dele vai se acabar. É bem legal, é bem legalzinho assim, porque ele é considerado meio que o precursor do gênero gótico, tem todo aquele caráter histórico, mas eu confesso que no começo ele até me fisgou um pouco mais. Eu achava que ia ser uma história bem mais macabra, bem mais de fantasmas, mas os fantasmas são super... nem aparecem direito. Enfim, acho que valeu a leitura, e é uma leitura super rapidinha também, tem 170 páginas de uma letra super grande e já é menorzinho o livro, então, enfim, já tem, acho que quando sair esse vídeo já vai ter a live de discussão aqui no canal e lá a gente vai conversar mais sobre ele. Mais uma leitura aqui do Joe Hill que ainda não saiu resenha aqui no canal, mas tá chegando, que é O Pacto, foi o terceiro livro, também foi publicado sob o título de Amaldiçoado aqui no Brasil, que... eu gostei demais, é muito legal. A história basicamente é de um cara, o Ig, que ele acorda um dia e ele criou chifres. Basicamente isso. Ele começa a descobrir ali logo no comecinho que ele tem uma influência sobre as pessoas perto dele começam a falar sobre coisas que elas querem, coisas macabras que elas têm vontade de fazer, como se fossem confessar pra ele. E ele começa a notar que alguma coisa de estranho vem acontecendo por aí. Tudo isso é agravado porque há um ano atrás ele perdeu a sua namorada de muitos anos e ela foi assassinada. E tudo isso agora vai começar a convergir, ele vai começar a descobrir o que realmente aconteceu. É muito bom mesmo, eu adorei essa leitura. Eu vou trazer a resenha pra falar, assim, todos os porquês e também falar um pouco mais da adaptação que eu vou reassistir. Eu não consigo dizer em palavras, assim, por que eu acho tão legal. Ele vai falar sobre diversos... coisas pesadas do mundo real, não só do sobrenatural. E eu acho que isso é uma das coisas que o Joe Hill faz muito bem, assim, trazer assuntos da vida real junto com o sobrenatural e discute super bem, explana super bem esses problemas. E, perfeito, 5 estrelas, favoritadíssimo. Se tivesse 6, eu dava 6 estrelas. E por último, mas não menos importante, A Metade Perdida, da Brit Bennett, que veio no Clube Intrínsecos no mês de março. Foi uma leitura que... nossa, muito boa também. Eu não esperava muita coisa, na verdade eu não sabia o que esperar, porque a sinopse ela não revela muitas coisas. Mas aqui a gente vai acompanhar duas irmãs gêmeas, que elas, ali quando elas têm uns 15 anos, elas fogem de casa, vão para uma outra cidade. E após passar um tempo nessa cidade, elas se separam. E uma das irmãs vai embora e a outra não a vê mais. É muito legal porque é um contexto totalmente diferente, da minha realidade. Eu acho que eu nem sabia que existia direito, que são descendentes, mulheres descendentes de linhagem de negros, mas que já têm a pele branca. Na cidade que elas moram ali, as pessoas foram propositalmente embranquecendo, casando com brancos, pra ficar com um tom de pele cada vez mais claro. Mas eles são descendentes de negros. E é muito louco, porque eles são tratados como negros, apesar de ter a pele branca, ter olhos claros. E mesmo assim, uma delas... o grande plot, eu acho, da história, o grande problemática, é que uma das irmãs vai se passar por branca, vai viver uma vida que não é dela. É muito legal, é muito bacana. Sinceramente, eu sei que não é meu local de fala aqui pra discutir tudo isso, mas assim, como espectadora da história, eu achei muito legal, achei muito bem trabalhado. É até difícil pra mim entender todo o contexto e o quão amplo é essa discussão, mas achei legal, achei demais. Vou trazer resenha também aqui pro canal pra explicar certinho pra vocês tudo que eu achei. 5 estrelas. Então, pessoal, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Esses foram os livros, que foram um total de 17 livros que eu li nesses primeiros 3 meses. Eu decidi fazer esse formato porque eu achei legal acumular um pouco mais de livros pra ter mais coisas pra falar, servir quase que uma listona aí de indicações pra vocês. E também falar, assim, bem mais por cima pra não ficar um vídeo super extenso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Também, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos pra chegar em mais lugares os livros. E também ativa o sininho pra receber notificação, porque, como vocês sabem, tá rolando veda aqui no canal, então vai ter vídeo todo dia e vocês vão conseguir conferir, então, todo o conteúdo que eu vou fazer pra vocês e que vai dar muito trabalho, então, por favor, assiste. E, então, a gente se vê amanhã.